segunda parte do livro de Judas. Hoje eu quero passar um pouco mais rápido sobre todos os versículos, ou quase todos, e dar destaque em alguns pontos mais importantes do texto. Lembrando que a carta de Judas ela é uma carta de um único capítulo, ela é bem curta, muito parecida com 2 Pedro capítulo 2, a segunda epístola de João, que praticamente falam sobre o mesmo assunto, com algumas peculiaridades de cada um dos escritores. É uma carta importante para o nosso tempo, no sentido de que ela é uma carta que nos encoraja a manter a verdadeira doutrina, a sã doutrina, e combater aqueles que não são da sã doutrina. Então, essas duas vias são importantes, que é, mantenha o que está correto e não compactue com o que está errado, e não só não compactuar, mas bate de frente. Está explicado, vai atualizar o Windows. Bom, enquanto está bugado aí, eu quero relembrar algumas coisas com vocês, enquanto não volto isso daqui, provavelmente ainda hoje isso deve acontecer. Eu vou olhando lá e auxiliando, pedindo para o Mateus ir passando. O autor, Judas, irmão de Tiago, também irmão de Jesus. Pode ir passando, Mateus, passa uns 3, 4 aí. Ou enquanto eu vou lendo, você vai passando aí. Lembrando que ele estava disposto a escrever sobre salvação, mas devido às circunstâncias, decidiu escrever a respeito da batalha da fé, né? Que por causa da infiltração dos falsos. Resumidamente, essa batalha é um empenho diligente, um empenho de um corredor, um empenho de um soldado de guerra, um empenho de um sábio que vai às praças discutir filosofia e quer ganhar essa batalha. Isso é importante. A infiltração se dá de forma furtiva, dissimulada, a ponto da gente não perceber como ela acontece, né? Então, isso vai acontecendo gradativamente, de forma sorrateira, e vai minando a igreja. Os falsos mestres, eles entram na igreja com duas possíveis intenções, isso é importante. Uma, de usurpar a graça, licença para pecar, aonde a graça de Deus é o que é utilizado para justificar os pecados. Bom, já que nós somos salvos e que a graça de Deus cobre um monte de pecado, então a gente pode pecar à vontade. E a segunda é a deturpação da sã doutrina com a má teologia, né? Primeiro eles justificam com libertinagem e depois eles tiram Jesus, né? Ou deturpam a imagem de Jesus como o Senhor da igreja e do povo. Então, agora a gente vai começar a ver, a partir do verso 5, provavelmente, dificilmente você vai ver o texto ali na tela, irmão. Então, você pode ir acompanhando no seu celular, na sua Bíblia, conforme eu vou avançando no texto. Mas a partir do verso 5, a gente começa a ver Judas a apresentar 3 exemplos do Antigo Testamento de rebelião que se assemelha aos falsos mestres que estavam entrando na igreja. Então, é uma espécie de comparação que ele faz entre os falsos mestres que estão atormentando a igreja com alguns rebeldes, grupos de rebeldes que são apresentados no Novo Testamento. A princípio, do capítulo 5, do verso 5 até o verso 7, a gente vai ver que existe uma rebelião coletiva nos exemplos. Ou seja, são muitas pessoas se rebelando ou fazendo coisa errada. E depois, no verso 11, a gente vê que existem rebeliões mais individuais. Verso 5 a 7, ele diz assim, ó, eu marquei ali para a gente ter como pegar os pontos de referência. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou seu povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele, o Senhor, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais
estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, do verso 5 ao verso 7, como eu falei, nós temos exemplos de rebelião coletiva que Judas vai utilizar para mostrar qual é o destino dos rebeldes. Qual é o contra o Senhor. Passa aí, Mateus. Então a gente pode pegar aqui, ó, fiz esse quadro para você ver como é que isso acontece, tá? Nos textos de Números, capítulo 13, 14, 32, a gente vai ter o povo do Egito que foi liberto, tá? Este é o grupo a qual Judas se refere. O pecado deles foi a incredulidade. O que aconteceu? 10 espias foram enviados para observar Canaã. Vão lá, traz para a gente um relatório. Os 10 foram. 8 deles voltaram, vai dar não, tem como. E 2 deles, Josué e Caleb, não, vai dar, o Senhor vai dar vitória. E olha só o detalhe que é importante dessa história. Quando Josué e Caleb começam a tentar encorajar o povo, todos querem matar Josué e Caleb. A incredulidade deles era tão grande diante do relatório que foi trago a eles, não, porque lá tem gigante, porque eles são muito fortes, porque isso que aquilo. Esses caras acabaram de ver o mar se abrir. Esses caras acabaram de ver praga vindo do céu. Eles viram os primogênitos morrer. Eles viram sapo, eles viram gafanhoto, eles viram as 10 pragas, viram o mar se abrir, viu coluna de fogo, viu nuvem, viu o maná que caiu do céu, viu uma pancada de coisa. Chegaram diante de alguns gigantes, vai dar não. E aqueles que falaram que, não, vai dar sim, o Senhor vai dar vitória. Ih, cara, se você começar com essa conversa, a gente vai arrebentar você aqui. Essa incredulidade foi o pecado deles. Que como eu coloquei lá, foi o pecado cometido, o resultado, a destruição. Nenhum deles entrou em Canaã. Nenhum, a não ser a próxima geração. Qual é o destino dos incrédulos? Como são os falsos mestres? A destruição. Então ele utiliza este exemplo do povo que foi liberto do Egito. Eles foram libertos. Perceba que eles experimentaram coisas, como provavelmente falsos mestres também observam e experimentam algumas coisas da verdadeira fé. Mas eles são incrédulos. E o destino deles é a destruição. 2 Pedro 2,4, a gente tem aqui a questão dos anjos caídos, que foi uma questão de rebeldia, o pecado deles, e o resultado é a condenação, como a gente vê aqui também no texto, que esses anjos, eles estão guardados em trevas, presos com correntes eternas para o grande juízo, para o dia do grande juízo. A ideia aqui também é, assim como esses anjos se rebelaram contra o Senhor, enfim, ô Mateus, passa aí. Acho que eu tenho algumas explicações a respeito disso que é importante. Né? Como eu falei do primeiro grupo, pode passar. Pode passar. Aqui, os anjos caídos. Olha só que interessante. O segundo grupo de anjos caídos, Judas explica que esses anjos tinham um estado ou posição de honra, mas eles, como diz o texto, não conservaram essa posição e por isso foram guardados em trevas e presos. Como eu falo aqui, existem algumas possibilidades da gente entender isso, mas é difícil porque fala de anjos caídos, a gente não tem muita informação sobre isso. Mas a questão é, Judas quer ensinar que esses anjos não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ou seja, é uma forma que Judas explica que eles não estavam satisfeitos com a finalidade que Deus lhes tinha dado e se rebelaram. Deus criou os anjos. Ah, não gostei. Não estou satisfeito em ser anjo. Acho que é muito pouco. Poderia ser um pouco mais, né? A insatisfação da posição do que Deus lhe deu é o que causou a rebelião. Detalhe, né? Isso é importante, isso é um sentimento que o cristão tem que tomar cuidado. Por quê? Romanos 13,5 diz que os vossos costumes sejam sem avareza. Uma coisa é você não se contentar com o que tem, outra coisa é você almejar coisa melhor. São coisas diferentes.
Uma coisa é você não se contentar com o prato de comida que Deus te deu. Outra coisa é você falar assim, um prato de comida? Uma coisa é você falar assim, como eu gostaria de ganhar mais. Outra coisa é você não se contentar com o salário que Deus te deu. São coisas diferentes. Estava no IP esses dias aí com o irmão Maurício, com o Lucas conversando, e eu falei assim para ele, irmão Maurício, a gente pagou X reais nesse lanche. Veio 20 batatas. Se não veio 21, é porque Deus disse que é para vir 20. E eu estou contente com as 20. Gostaria que viesse mais batata? Opa! Mas, Senhor, obrigado pelas 20 batatas que veio no meu lanche. A ideia, então, é perceber que existe uma condição que Deus nos dá, uma posição que Deus nos dá, seja ministerial, seja, enfim, qualquer área da nossa vida, em que a gente não está satisfeito. E essa insatisfação nos leva à rebelião. Semelhantemente, a gente vai falar de alguns outros aí. Pode ir para frente. Ou seja, aqui a questão dos anjos deu para entender, né? Sodoma e Gomorra. Essa é a parte mais, para mim, que é intrigante. Porque quando ele insere no texto Sodoma e Gomorra como exemplo, é uma sacada de gênio. Por que é uma sacada de gênio? Porque Sodoma e Gomorra é o melhor exemplo judaico para falar sobre isso. Ao mesmo tempo que é lógico falar sobre Sodoma e Gomorra, é de gênio. Por quê? Ao ler isso, os caras vão falar assim, opa, Sodoma e Gomorra. É a mesma coisa de falar de Abraão. Vamos falar de fé? Vamos. De quem é Abraão? Abraão. Não tem outro. Vamos falar de rebelião, de contra Deus, de promiscuidade? Vamos. Sodoma e Gomorra. Bota na mesa para nós conversar sobre. Ou seja, a ideia aqui é que ele está trazendo à tona um exemplo clássico da mente de um judeu, de falar assim, opa, Sodoma e Gomorra, esse eu conheço muito bem. Tá? Então a Bíblia é recheada de citações no Antigo e no Novo Testamento de Sodoma e Gomorra. Jesus falou sobre Sodoma e Gomorra. Paulo falou sobre Sodoma e Gomorra. Tá? Muitos, Pedro, João, o próprio Judas, falam sobre Sodoma e Gomorra como o quê? Exemplo de promiscuidade e libertinagem. E não teria outro exemplo melhor para se dar nesse sentido do que esse. Ou seja, nós temos os primeiros, o povo que saiu do Egito, um povo incrédulo, os anjos, um povo rebelde, e depois o outro que é um povo promíscuo, um povo libertino, Sodoma e Gomorra. É justamente esse o comportamento dos falsos profetas. Eles são rebeldes, são incrédulos e são libertinos. E veja como isso consegue harmonizar com o verso 4 que nós vimos na aula passada. O verso 4 diz aí, ó. Eu coloquei ele em colorido para a gente conseguir identificar melhor. Há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. O motivo de infiltração é causar rebelião. Se rebele contra essa sã doutrina que está sendo pregada. No meio de vocês. Estes são o quê? Ímpios. Nós estudamos na aula passada e falamos que ímpios são pessoas destituídas da glória de Deus. Pessoas que se apartaram da glória de Deus. Que estão longe de Deus. Que não são pios. Que são ímpios, que não têm piedade, que não têm devoção, não têm religiosidade. E por último, prostituição, Sodoma e Gomorra, eles transformam a graça do nosso Senhor Deus em libertinagem. É exatamente o verso 4 que vai balizar toda a teologia de Judas nos próximos versículos, mostrando com exemplos práticos aquilo que ele acabou de falar. Sodoma e Gomorra, o povo incrédulo, Sodoma e Gomorra, promiscuidade, o povo incrédulo no Egito, que saiu do Egito, e os anjos que se rebelaram contra o Senhor. E, basicamente, até aqui, o verso 7 é isso. Tem isso em mente. Identifique esse tipo de coisa. Identifique esse tipo de coisa na igreja. Pode passar, Lucas. Volta rapidinho. Quero falar sobre uma coisa. Volta naquele outro. Isso. Perceba uma coisa interessante. Como é que se deu... Está falhando muito? Ei, som. Vamos por aqui, então. Como que se deu a incredulidade, a rebelião e a promiscuidade do povo do Egito, dos anjos e de Sodoma e Gomorra? Lembra que eu falei do fermento?
Eram 8 que influenciaram uma nação inteira. 8. E os 2 não deram conta. Os anjos eram uma terça parte só. Uma terça parte dos anjos. Uma minoria que influenciou a galera. A promiscuidade, como exemplo de comportamento, vai contaminando gerações e gerações e gerações. Perceba que a dissimulação do falso mestre, ela como eu disse, ela é sorrateira, ela é furtiva, mas ela vai agregando pessoas às suas ideias. Foram 8 que convenceu um monte de gente. Era um anjo, galera, vamos comigo. Um monte de gente foi junto. Promiscuidade que vem de geração em geração, que foram destruídos. Perceba que a influência, ela é coletiva no seu todo, mas ela começa com poucas pessoas. Ela começa devagarzinho. E vai influenciando gradativamente. Bem, agora para passar, Mateus. Versos do 8 ao 10. Essa parte também é muito importante. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. E por último, verso 10. É isso, né? Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e essas coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Olha só o que Judas começa a mostrar a respeito dos falsos. Eles, como disse lá em cima, promovem falsas doutrinas baseadas em falsas revelações. Tá? Então, do verso 10, a gente começa a ver que eles trazem diferentes interpretações que eu errei ali. Tá? Pode passar, Mateus. Vamos para o próximo. Olha só. Verso 8. Os sonhadores contaminam o próprio corpo. Os sonhadores contaminam o próprio corpo. Rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. 3 coisas que os sonhadores, que são os falsos mestres, fazem. Contamina o corpo, rejeita as autoridades e difama os seres celestiais. Pode passar, Mateus. Olha só que interessante o que o Judas vem ensinar para a gente. Pode passar. Pode abrir tudo aí. Os sonhadores aqui, que a gente falei até na aula passada, Deuteronômio capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. O que fala lá? Tem um trechinho ali, ó. Sonhadores pode ser uma referência ao texto de Deuteronômio. Lá fala sobre falsos profetas que fazem predições por meio de sonhos. Olha só. Olha só. Diz assim o texto, lá no final, ó. Seja morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que vocês seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Ele diz o seguinte: vai vir até vocês homens com falsas profecias, dizendo que eles sonharam, ou falsas adivinhações. Eu sonhei, tive um sonho, sonhei um negócio e, é isso que vai acontecer, porque o Senhor me deu esse sonho. E o Senhor ainda fala assim: se esse cara, ainda que se cumpra o que ele falou, chegar depois em vocês e falar assim: olha, tá vendo como se cumpriu o que eu falei? Vamos adorar o Senhor. E mostram para vocês um Senhor, entre aspas, um outro Deus, é falso profeta. Ou seja, os sonhadores fazem coisas acontecer. Eles falam coisas da cabeça deles e acontece. Por incrível que pareça, acontece. Mas o Senhor ainda fala lá em Deuteronômio: se isso acontecer, ele vir trazer essa revelação através de um sonho, mesmo que aconteça, se ele chamar vocês para ir adorar um outro Deus, mata. Simples assim, mata.
Essa era a vontade do Senhor, que os falsos profetas fossem arrancados do meio do povo. Como diz o texto de Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Então, esses sonhadores provavelmente tinham contaminado o povo de Deus através de falsas profecias e justificavam isso através do quê? Eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu vi um anjo, eu vi uma corda pegando fogo, e a corda balançava para um lado e para o outro, e escrevia no céu, vai ter vitória. Ah, é mesmo? Como é que é a sua vida? Quem é o Deus que você adora? É isso que eles justificam falsas doutrinas através do quê? Sonhos e visões. Irmãos, isso não acontece hoje. Impressionante como isso não tem hoje. Só na época de Judas, né? Pouquinho. Então ele fala, eu vi, sonhei. Essas são as bases para as doutrinas, ou seja, misticismo. É impressionante como o falso profeta é místico. Vem com doutrinas e com um monte de coisa que não faz sentido nenhum, tá? Pode passar, Mateus, vamos para o segundo. Rejeita as autoridades. Duas possibilidades. Aliás, uma possibilidade que é mais ou menos a mesma coisa. A rejeição de autoridade aqui pode ser espiritual ou cívica. Em que sentido e como é que isso vai se conectar com o versículo 11? Eles rejeitam as autoridades civis, então, os magistrados, o poder político, o poder legislativo, judiciário, enfim. Existe uma rejeição quanto a isso, com a justificativa de que, não tendo isso, eu vou poder viver a minha libertinagem. É uma forma de anarquismo cívico. Ou seja, não há lei, não há regra, não há o que seguir. Tá? Aí, Mateus, você me quebra. Mas a ideia é isso. Como é que eles rejeitam a autoridade? Tirando de cena a vida dos magistrados. Podendo também, no caso da igreja, quem é a autoridade na igreja? O pastor. Então ele vai chegar na igreja e falar assim, mas esse pastor aí, isso não é autoridade. Pastor Michael, você conheceu esse cara antes? Como é que um cara desse, a vida que ele viveu, vai ser autoridade na igreja? Basicamente é a rejeição de algo superior que manda, que rege as coisas. Anarquismo civil e espiritual. Passa para o próximo. Por último, pode passar. Vai abrir um outro aí. Eles difamam seres celestiais. E aqui eu quero que os irmãos prestem atenção. Olha só. A gente tem um certo problema com a carta de Judas. Lembra que eu falei para vocês? A carta de Judas cita texto de livro apócrifo. Mesmo assim, ele é canônico. Aqui está uma citação do livro apócrifo. Que é o quê? A gente não tem relatado nas escrituras, a não ser em Judas, que Miguel brigou com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Ele tirou isso do livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés, que conta essa história. Mas por que Judas conta essa história? É uma doutrina? É verdade que o diabo foi lá e brigou com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas por que então está na Bíblia? Simples. Como exemplo dessa história, que não necessariamente precisa ser verdadeira, o exemplo da história, ou melhor, essa história que ele conta a respeito da briga de Miguel com o diabo, é uma forma de falar assim, ó, vocês não conhecem essa história? Independente se ela seja verdadeira ou não. Vocês conhecem essa história? Então, olha só o que essa história nos traz de verdade. Não que necessariamente ela seja uma verdade. Oi? Exatamente. Existe a possibilidade. Por isso que a gente não pode falar assim, realmente isso aconteceu ou não aconteceu. O fato é que nós temos um princípio de verdade nessa história que era comum entre os judeus. Tá? Então ele dá o exemplo de Miguel. Aí é que está o detalhe. Para a gente facilitar o nosso entendimento e não precisar recorrer ao texto apócrifo, a gente pega 2 Pedro, que fala sobre isso. Então, lá em 2 Pedro diz assim, ó, nem os anjos, embora sendo maior em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Ou seja, da mesma forma como ele diz lá em cima, ele fala assim, Judas, que os falsos mestres, os falsos, eles difamam
difamam os seres celestiais. E depois ele fala assim, ó, nem Miguel fez isso. E Pedro também dá essa base. Agora o que a gente precisa entender é isso aqui, ó. O alerta de Judas se dá pelo fato dos falsos mestres não darem a devida seriedade aos seres celestiais e reivindicarem a autoridade de expulsar demônios. É aqui que está o detalhe. Primeira coisa, eles não dão seriedade ao que é celestial. Anjos e demônios, por exemplo. Que é algo sério, é algo que existe. E eles tratam isso como brincadeira, ou rejeitando, ou menosprezando, ou nem crendo, talvez. Segundo, quanto ao exorcismo, eles exorcizam da seguinte forma: eu te repreendo, sai em meu nome, eu que sou o cara. Se eu sou profeta de Deus, sai. Vocês nunca viram isso, né? Vocês nunca viram isso? Eu já vi um cara falando assim, nossa, é ridículo, meu Deus do céu. O cara pega na mão de uma moça e fala assim, ó, se eu sou profeta, fala inglês. E começa a chacoalhar ela assim, e ela começa. O que ela fala mesmo? Se eu sou profeta do fogo, fala em espanhol. Se eu sou profeta do manto, fala em alemão e depois em turco. Não, mas só se eu sou profeta. Você não é nada, cara. É aqui que está o detalhe. Quando Miguel chega ao diabo, segundo a história do livro apócrifo, e o repreende, não o repreende em nome de Miguel, o repreende em nome do Senhor. Que o Senhor o repreenda. A autoridade de mandar nos demônios não é nem do anjo, é de Deus. O que você já viu de pirofagia com capeta na igreja, nas igrejas de televisão, não está escrito no Gimbim? O que você... Hã? Não é isso. Jesus falou, ó, em meu nome vocês vão expulsar demônio. Em nome de quem? De vocês? Pedro, Tiago, João? Não. Em meu nome. Seria dar a autoridade devida ao nome daquele que tem poder para fazer isso. E perceba como aí que ele mostra o exemplo que traz de Miguel. Que o Senhor te repreenda, capeta. Pode falar. Ah. Uhum. Aqui eu pego ele nunca brincando aqui não. E você fala assim, aí uma vez ele saiu de vez, e quando a gente soube a notícia, ele estava lá na Cracolândia já. Muito louco. Aí um pastor chegou lá e falou, ele dava assim com ela, falou, olha, você está vendo as coisas que acontecem? Aí ele citou essa passagem, ele falou assim, ó, nem o próprio anjo, que é de guerra, Miguel, Deus fez ele. Talvez o mais poderoso. Na hierarquia que Deus fez os anjos, Miguel era o mais poderoso, que até mesmo quando Daniel, Isso. o anjo estava para levar a benção, quando o da prece segura, Deus manda Miguel. Então ele tinha, Miguel tem o poder para lutar, arcanjo, só que nem ele teve ousadia de enfrentar, porque ele sabia que naquele grande dia Jesus que vai enfrentar ele, vai debater aí, eu posso falar assim, tá vendo? Mas a gente acha que nós tem poder, que nós pode as coisas, não. Em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, sim, e falar assim, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, mas só que eles entrevistavam o demônio, queria falar, o que você veio fazer, e tal, entrevistando, assim, isso a gente não pode brincar, é coisa séria. Exato. É mais real que o carnal. Exatamente. Essas duas coisas. A não seriedade com o assunto e a outra é a não utilizar da autoridade de Jesus, mas da própria autoridade. E eu quero falar um negócio para vocês a respeito disso. Vocês não acham que o demônio sai para achar que foi expulso? A pessoa vai lá, expulsa o demônio. Aí para você achar que a pessoa, ou para ela, nossa, foi liberta. Para o capeta continuar cativando a pessoa e ainda continuar fazendo com que aquele falso mestre permaneça na sua arrogância e na sua prepotência. O capeta fala assim, olha, está tudo do jeito que eu quero, vou sair agora que é a melhor hora. E vocês continuam sendo otário. É isso, gente. Isso é fato. Eu vejo lá o cara falando assim, olha lá que está o pastor lá. Eu que estou na vida dele, ele que eu faço aqui. Então, você vê, ele perdeu
E igrejas também que utilizam-se de exorcismo para pescar no aquário ou encher sua igreja por causa disso. Você falou ali no comentário aqui, um falso profeta fala, a coisa acontece. A Bíblia tem claro que é demônios que trabalham nesse sentido. Também. Fazer acontecer. Com certeza. O número do CPF, o número do... Eu já vi o pastor assim, ó, finge que tava atacando pedra, assim, ó. Jogando o cara cair, assim, ó. Meu Deus. Já canalizado. Ô, Matheus, manda para mim o código do Ndesk no meu WhatsApp. Para eu conseguir mexer por aí, que vai ser melhor para mim. Bom, pode passar aí também o slide. Mas, irmãos, deu para entender que a questão do livro apócrifo é simplesmente citar uma história comum que eles saberiam. Ah, eu lembro dessa história do tal livro, da ascensão de Moisés. Para trazer uma verdade a respeito deste assunto, que é exatamente o contrário do que eles fazem. E agora a gente vê a apostasia individual no verso 11. Diz o verso 11 assim, ó: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscam o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. 3 exemplos, mais uma vez, são 3, só que agora individuais. São situações pontuais e não de comoção coletiva, mas individual. Me mandou, Matheus? Ainda não, né? Pode ir passando, então. E aqui a gente tem aqui os textos, enfim, mas antes de falar de cada um deles, passa aí para mim, Matheus, que eu quero falar algo muito legal desse texto. Pode abrir tudo. A palavrinha ai, ela é mineira. Quase mineira, porque ela no grego, ela ou ai. Tá? Essa é uma palavra que ela é utilizada para exclamar pesar. Você fala, meu Deus. Aí você fala, no grego, oh ai. Tá? Está escrito assim no grego, oh ai. É quase mineiro. O povo de Minas está na Bíblia também, gente. Só que Judas, ele não usa essa palavra para expressar um aviso, como uma mãe que diz assim, ai de você se você pisar com esse pé preto, que eu acabei de passar pano. Você percebe que existe uma ameaça de expectativa, de possível punição futura? Ai de você. Ai, se eu te pego, moleque. Existe esse ai de expectativa de punição futura. Não é o caso. Se você ler lá Mateus 23, 13 ao 33, Jesus fica assim, ó, ai dos fariseus e dos mestres da lei. Umas 10 vezes. Ai dos fariseus. Ai dos fariseus. Ai nos... ou ai, ou ai, ou ai. Apocalipse 8,13 diz ou ai, ou ai, ou ai. Daqueles que não morreram ainda. Olha só, eu vou abrir esse texto, é maravilhoso. Apocalipse 8, verso 13. É o último verso. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ou seja, sabe, está falando assim, ó, quem não morreu até agora, meu amigo, nossa, antes se tivesse morrido antes. Nossa! Perceba que então não é uma expectativa de punição futura, mas é uma certeza de punição. É certo que esses que não morreram até agora, ai, 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 diz o verso 13 do capítulo 8 de Apocalipse. Essa galera aqui vai falar assim, eu preferiria que os montes me esmagassem do que enfrentar a ira de Deus. Ai, meu Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque não é ameaça de punição. É a certeza da punição. Você vai morrer. E é como se eu estivesse antecipando ou sentindo, experimentando parcialmente a dor que essa pessoa vai sentir. Uma coisa. A ira de um Deus tão forte, tão poderoso, sobre cada um de nós.
Mas essa figura é importante, irmão Rubens. Porque você não imagina isso como nada. Agora, se uma ira de um Deus tão forte, tão poderoso sobre um ser humano. Exatamente. O texto diz muito bem claro que a ira de Deus é mais forte e pesada do que um Monte Everest sobre uma pessoa. Ai, ai, ai. É isso aí. A questão é, este ai, 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 ele é uma realidade para os fariseus e mestres da lei hipócritas, é uma realidade para os falsos mestres. Ai deles, porque eles serão punidos. Eles serão punidos, tá? Então isso é importante a gente ter em mente. Verso 11, ele começa, o verso 11 é assim, ó, ai deles, exclamação. Pelo menos na NVI está com uma exclamação. Ou seja, não há uma possibilidade de serem punidos, mas eles serão punidos. E é uma forma de Judas expressar uma expectativa da dor que eles sentirão. É uma coisa que você fala assim para mim, nossa, Jonathan, eu vou ter que fazer uma cirurgia, cara, vai abrir o meu peito de cima a baixo assim, mexer nos meus órgãos, eu falo, Ou seja, eu sei que você vai passar por isso. Tá? Pode falar, pastor. Você acredita que alguns, na mente deles, eles acham que estão certos, sabe? Da forma que eles vêm aprendendo, vêm ser doutrinados, que alguns que fazem o errado, mas são convictos que estão certos. Com sinceridade. A gente, no verso 22, diz assim, ó, tenha compaixão daqueles que duvidam. Existe pessoas que fazem o errado com sinceridade. Isso não quer dizer que eles estão certos. E nem que a gente tem que passar pano. Mas existe. Eu já fui um cara errado que fazia as coisas sinceramente. Tá? Eu já fui. Como eu falei pro, eu era um desses caras aqui, místico. Tá? E certamente a palavra para mim era o seguinte: ai, 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 ai. Só que, exatamente, existem essas duas verdades. Existe vamos falar de pastor, tá? Existe o pastor ignorante, que está no erro, convence pelo erro, pratica o erro, vive uma vida errante, tá? Tipo assim, dependendo do que ele crê de verdade, não tem conversa. Ele vai para o inferno. Existem outros pastores que estão no erro, sabem que estão no erro, praticam o erro, utilizam o erro para cativar pessoas, escravizar pessoas, etc. E nós temos pessoas assim. Se utilizam da Bíblia, já assistiram o livro de Eli, né? O cara que é a Bíblia para cativar pessoas, para escravizar pessoas. É básico, isso existe. Existem outros homens que têm problemas doutrinários. Como eu vou dizer que Jacó Armínio tinha. Mas Jacó Armínio está no céu com Calvino agora. Jacó Armínio talvez era mais piedoso do que o próprio João Calvino. Como tinha, por exemplo, John Wesley e George Whitefield, um calvinista e um arminiano. Chegaram um pro outro. Um dia chegaram em George Whitefield e falaram assim: você vai ver John Wesley no céu? E ele falou: não vou. Não? Ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir nem ver ele, cara. Um era calvinista, o outro era arminiano. Eu acho que o arminianismo não está correto em seus pontos. Sou calvinista. Grande coisa. Vai para o céu junto comigo. Então, assim, existem doutrinas que a gente... Agora, por exemplo, deturpar a própria soberania de Jesus, a trindade, que são doutrinas fundamentais da fé, aí não tem conversa. Aí não tem conversa. Aí não tem jeito mesmo, tá? Bom... Sim. Com certeza. Eles podem até ser relutantes com a falsa doutrina deles. Fala, não, isso é um problema. O pragmatismo é um problema. O cara faz errado, dá certo. Ele acha que aquilo é certo. Ele é até piedoso, é um cara de Deus. Isso tem muito. Isso tem, assim, abundância, tá? Mas isso é um problema. Isso é um problema. Precisa ser corrigido. Mas, com certeza... Você vai chegar lá no céu e ninguém vai falar para você:
Você é calvinista ou você é arminiano? Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Você é quadrangular ou você é presbiteriano? Porque se não, esquece. Com certeza você não vai ter. Agora, uma coisa que eu falo para os jovens lá. Imagina que no céu tenha bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas salvas. Bilhões de pessoas. Tribos, povos, línguas, nações, tudo diferente. Anão, gigante, gordo, magro, preto, branco, japonês e brasileiro. O verdadeiro salvo vai chegar no céu e um anjo vai perguntar assim para ele: no meio dessa galera aí me mostra Jesus. Ele vai fazer assim: ó, é aquele ali, ó. Aquele ali eu conheço, o resto eu nem sei como é que é. Mas aquele ali é Jesus. Esse eu conheço. No meio desses bilhões. Agora, vai ter uma galera, mostra para mim Jesus. Jesus? Bom, deixa eu ver. Como assim deixa eu ver? Não existe deixa eu ver. Você sabe quem é Jesus. O ladrão da cruz entrou no céu, viu Jesus uma vez. Chegou e falou: esse aqui eu conheço. O resto eu não sei quem é. Não sei quem é Paulo. Me apresentem Paulo, por favor. Agora, Jesus não precisa me apresentar, porque eu sei muito bem quem ele é. São coisas diferentes. Agora, não precisa me apresentar Calvino e nem Armínio no céu. Estou pouco me lixando para eles. Bom, vamos falar de 15 já. Ixi. O caminho de Caim, que ele fala no verso 11, é isso. Kistemarker diz que o caminho da incredulidade. Ele mata o seu irmão e depois se afasta de Deus. É o que diz o texto lá em Gênesis 4,16. Caminho de incredulidade. Homens que estão afastados de Deus, que são incrédulos. Balaão. Isso aqui não existe, né? Típico do pecado de avareza, que cobiça e cai em corrupção por dinheiro. Este é um comportamento típico de falso mestre. Também não existe isso, né? Não tem gente que vive por dinheiro. E o outro, que é o de Corá, que também é muito interessante. É uma atitude de homens que fomentam a igreja contra a própria igreja de forma injusta. Ai, 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 ai. Faz. Homens que fomentam a igreja contra a igreja. Que dividem a igreja. Estes se rebelam contra a legítima autoridade da igreja. Corá não aceitou a autoridade constituída por Deus e levou a família dele inteira e os outros seguidores dele a serem engolidos. Tá? Então, mas por que você escolheu? Ih, filho, vamos fazer o seguinte: se não for Arão mesmo, aí não vai acontecer nada. Agora, se for, a terra vai abrir. A Bíblia é tão clara, tão gostoso você ver que os exemplos, né? Está tudo ali o exemplo para nós. Exatamente. Tudo assim, ó, no capítulo só, ele tira um exemplo lá do Velho Testamento, tão atual como... Exato. E detalhe sobre isso. A gente falou de Martim Lutero esse tempo atrás aqui, que se levantou contra a igreja. Uma coisa é se levantar contra autoridades que não são autoridades instituídas por Deus, ou contra falsas doutrinas. O que eu quero dizer com isso? Se amanhã ou depois a gente começar a pregar heresia aqui, vaza e leva quem você quiser. Leva todo mundo junto. Você pode se rebelar contra um falso pastor. Agora, se você entra numa igreja com a intenção de um falso mestre, que é dividir a igreja, destruir a igreja, o que está para você é o mesmo que está para os anjos caídos. Pode falar, ó, Thompson. Será que cabe aquele... Eu não recordo onde que está. Você fala assim, ó, ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos tropeçar. Também. Que pega uma mó a mais sobre o pescoço e lança-te no mar. Exato. Que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Exatamente. É melhor você se matar do que você fazer. É melhor você se suicidar do que você fazer isso. É justamente isso. Isso é grave. E, gente, toda a carta de Judas é que a gente, às vezes, depois você vai ver que tem um eufemismo ali no final, mas toda a carta de Judas, ela é um pouco eufêmica, ou seja, ela diminui a gravidade para dar para a gente digerir. Mas é justamente isso, cara. É melhor você nunca ter nascido do que você dividir a minha igreja. Do que você se rebelar contra a minha igreja. Porque o que está preparado para você é um inferno. Pode falar. Aquele que sabe que é certo, está na igreja, mas fica é isso aqui, lá, não sei o que, fica querendo, sabe, disseminar com o errado. Olha, uma coisa que é muito importante, que o pastor falou é importante. Existe uma diferença entre dividir a igreja
com política ímpia, por assim dizer, ou com política santa. Porque existe política dentro da igreja. Vou dar um exemplo. Irmãos, estou querendo trocar o telão da igreja. Eu vou chegar no Lucas aqui e falar, senhor Lucas, estou com a ideia de trocar o telão da igreja, que acho que vai ficar melhor, pá, não sei o quê. Você me ajuda nisso? Me ajudo. Você concorda comigo? Concordo. Beleza. Aí a gente começa a montar a nossa chapa, partido da pauta do telão. É completamente válido, irmão, que você monte partidos políticos ou vontades para que a igreja progrida. Faça isso. Você tem uma ideia? Convença pessoas a aderir à sua ideia. Cara, eu tô com a ideia aqui de colocar o futebol para Jesus. Meu, bora. Tô com a ideia aqui de melhorar a salinha das crianças. Bora. Agora, tô com a ideia aqui de colocar o pastor em saia justa. Vou fazer uma montagem na internet, falar que o pastor está traindo a esposa dele. Vou mandar, né? Eu vou falar, olha, irmão, olha aqui, ó. Olha o pastor, olha aqui, não tem como você. Olha isso. Entenderam, gente? Você sabia que tem gente muito bem intencionada que não sabe fazer política? A gente já teve caso aqui de homens, de pessoas que estavam certas. Eu não vou citar nomes. Mas um cara que estava aqui, que estava, em algumas coisas ele estava certo, mas não sabia fazer política. E por isso, acabou tendo alguns problemas. Vamos para o verso 12 e 13, gente. O tempo está passando e já só faltou 10 minutos. Tem mais alguns 8 slides aqui. Essa aqui é muito legal. São figuras que Judas usa no verso 12 e 13 para mostrar como exemplo também a atitude desses caras. Diz assim, ó, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávidas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais são reservadas para sempre as mais densas trevas. Olha só o que ele diz. Rochas submersas são perigos ocultos dentro da igreja. São rochas invisíveis que representam um perigo oculto. Estão participando da festa de fraternidade, da comunhão da ceia. São tão ocultos que parece irmão. São tão ocultos que comem e bebem da ceia. São tão ocultos que fazem parte, às vezes, da comunhão da fraternidade. E é claro que isso faz todo sentido, não tem como não ser assim. Porque não tem como alguém que não faz parte da comunhão dividir a comunhão. Se alguém chegar aqui sem pretensão nenhuma, que não conhece ninguém, que isso não se envolve com ninguém, ele não vai conseguir fazer isso. Agora, ele precisa fazer parte. Ele precisa estar em nosso meio. Por isso é oculto. Por isso de modo furtivo. E também diz que são pastores que pastoreiam a si mesmos, homens preocupados com o seu próprio sustento. Pastor que não dá vida pelas ovelhas, mas espera que as ovelhas dêem a vida por elas. Nuvens sem águas, isso aqui é muito legal. É como um agricultor que olha no horizonte assim uma chuva. Fala, nossa, olha só, essa vai vir regar minha terra, cara. Que beleza, maravilha. Aí o vento vem e manda a nuvem para outro canto. Você teve uma expectativa da beleza. Olha como prega bem, como dá aula bem, como ensina bem, como comanda um grupo bem. Olha como ele é bom, olha como ele é top. Aí vem o vento. Uma expectativa frustrante. Como uma nuvem sem água. É uma nuvem e não chove. E a minha terra seca. Ele também é uma árvore sem fruto, duplamente morta. É como se você tivesse uma árvore que já está sem dar frutos, mas ela está plantada aqui. Aí você tira ela daqui e joga ele em algum canto. E nesse canto, já não estando plantado, que ela já está morta, ela vai morrer lá de novo. E ela morrendo lá de novo, ela só vai servir para ser lenha. É isso que eles são. Infrutíferos. 2 vezes infrutíferos. Ondas bravas que espalham vergonha. Isso aqui é interessante. Como uma onda que vem e bate sobre as rochas, com força, espalha água, e aqueles que estão dispersos ali acabam sendo até arrastados para dentro. Eles vêm com força, com agressividade, e os desavisados, os mais fracos, os mais inocentes, os fracos na fé, os que estão começando, pessoas que ainda têm muita dúvida, que vêm de
religiões ou igrejas que você fala, nossa, cara, quanta coisa diferente que eu não sabia, estou em dúvida disso. Eles vêm, podem levar ou podem molhar. Simplesmente molhar e deixar em dúvida, como vai ser o final aqui. E são estrelas errantes. Não é o sol, a lua, que você consegue vê-lo e ele está intacto ali, sem se mexer. É como um meteoro, mais ou menos. Ele não serve para ser seu guia. Então, na navegação, você olha a estrela, opa, tem uma estrela ali, aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o, enfim. É uma estrela que passa, você não consegue acompanhá-lo. Simplesmente a doutrina dele é assim, ó. Uma hora Jesus é bom, outra hora Jesus é ruim. Ah, demônio, top, vamos expulsar demônio. Fala, não, esse negócio de demônio. Você não consegue fixar seu olho nele e ser guiado por ele. Judas é muito bom. Exortação. Agora o verso 17. Aqui é muito bom. Isso é muito importante. A gente não deve tratar os falsos profetas como algo inovador. E por quê? Jesus já falou sobre isso. Os apóstolos falavam sobre isso. A presença de falsos mestres não deveria causar espanto no sentido de novidade. Deve causar uma urgência para arrancar o câncer da igreja. Mas é tipo assim, nada mais, nada menos do que está se cumprindo aquilo que eles falaram que ia acontecer. Falsos mestres com o espírito de anticristo. O próprio anticristo é um falso mestre. Ele vai acontecer. A gente pode fazer aqui, ó, campanha de 20 dias de oração, jejum, clamor ao Senhor. Deus, não manda o falso profeta. Ele vai mandar mesmo se orando. Vai acontecer. O falso profeta, ele vai existir. E detalhe, no Deuteronômio 13:5, o texto ainda fala assim, ó, isso é intrigante. Eu que estou testando a fé de vocês. É como se o falso mestre fosse um enviado, não do diabo, do próprio Deus para testar a nossa doutrina. Para testar a nossa veemência de chegar nele e falar assim, irmão, aqui não, velho. Nós somos fiéis a Deus. E Deus fala assim, ó, parabéns. Mata ele e vocês me agradaram. É isso. O próprio Senhor testando a nossa doutrina, a nossa fé, trazendo à tona falsas doutrinas, para que a gente, de forma fiel, para que a gente batalhe pela sã doutrina. Exato. E tem isso também. Tem isso também. Então ele disse aí, ó, isso vai acontecer. Verso do 17 ao 19. Lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos e do nosso Senhor Jesus. Eles diziam, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Então isso já foi predito. Tá? O que a gente faz? Agora a gente começa a entrar no final, que é o verso 20. Aqui é a parte que a gente tem mais ou menos como é que a gente batalha pela fé. Tá? Edifiquem-se na santíssima fé. Verso 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. O que a gente faz? Edifiquem-se na santíssima fé. Então nós temos pelo menos duas aplicações. A primeira é uma diferença entre os falsos e os verdadeiros, sendo que os falsos destroem a igreja, mas os verdadeiros edificam a igreja. A primeira coisa que a gente faz é nos diferenciar dos falsos, que é o quê? Ao invés de destruir, de dividir e de promover falsa doutrina, a gente constrói, a gente une e promove sã doutrina. Edificando a igreja dessa forma, fazendo o que eles não fazem. E a segunda é quanto à edificação da igreja na santíssima fé. E aqui não tem a ver com crer. Santíssima fé não tem a ver com, eu preciso edificar a igreja a crer em Deus, eu preciso edificar a igreja a confiar, a ter fé que o Senhor é provedor, enfim, não tem nada a ver. A ideia da fé aqui é que a gente tem que voltar lá no verso 3. O que é batalhar pela fé? É batalhar para provar que Deus existe? Não. Como eu expliquei na aula passada, batalhar pela fé é batalhar pela sã doutrina. Então, edifiquem-se na sã doutrina, na santíssima fé, no santíssimo conjunto de doutrinas que compõe a nossa fé. E como eu coloquei aqui, é como se ele estivesse falando, venha para a escola bíblica. A escola bíblica é o momento que a gente se edifica na fé.
aprendendo a verdadeira doutrina do Senhor, aprendendo as coisas do Senhor. Tá? Isso é importante. Isso é importante. Não está falando aqui para você se edificar, encorajando as pessoas a crer que Deus existe, ou confiar no Senhor, embora isso faça parte. Mas a ideia é que a gente tem que edificar com a palavra de Deus. E depois ele diz assim, ó, orando no Espírito. É o anúncio da igreja. Nós fazemos isso agora. Como é que vocês vão se edificar? Vocês vêm na escola bíblica terça-feira. Quinta-feira não tem aviso? É que ele está fazendo, como eu falei aqui, ó. É como se ele estivesse dando um anúncio na nossa igreja. Irmãos, terça-feira, oração, escola bíblica. Começa às 7h30. Às vezes passa um pouquinho, mas começa às 7h30. Tá bom? Então, ele pede aos leitores, mais uma vez, que sejam o avesso desses caras. Eles precisam orar no Espírito. E aqui tem a ver com a questão também de ser guiados. Orações inspiradas pelo Espírito. Em que o Espírito Santo de Deus nos inspira a orar ao Senhor da forma correta. Ou a pedir ao Senhor aquilo que de fato é necessário. Quando eles estão longe de Deus, os falsos mestres, eles não têm o Espírito como guia. Nós temos. Então nós temos que nos edificar na fé e na oração. Na oração que nos guia. Acabando. Ele ainda lembra, agora, isso é importante, verso 22, que tem aqueles que ficam confusos. Eles confundem o falso ouro com o ouro. Olha só, isso aqui é importante que o pastor falou agora há pouco. Tem os duvidosos. É os versos 22, 23, tá? 24 e 25 a gente não vai falar sobre isso, mas a gente está acabando. Tem tipo de pessoa que é duvidoso. O que a gente tem que ter com ele? Tenha compaixão daqueles que duvidam. Ter compaixão. O que significa isso? Eles precisam de ajuda. Temos que ser piedosos e compassivos. Opa, o que eu fiz? Temos que ser piedosos e compassivos. Estes podem se perder em questões pequenas sobre a fé, mas é aquela história do fermento. O que eu quero dizer aqui com isso? Uma pequena doutrina errada pode fazer com que esse irmão que está duvidoso a começar a acreditar no fermento. Então a gente tira o fermento, a dúvida, coloca essa doutrina de forma compassiva. A falar, irmão, você está pisando fora da faixa. Então nós usamos de compaixão com a dúvida, que um dia eu também tive, e precisei de pessoas para me explicar, né? E nós ajudamos os duvidosos. Só que aí tem um segundo grau. Os chamuscados pelo fogo. Verso 23. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. Tem uma galera que está muito perto do fogo. Muito perto do fogo. Tem que arrancar essa galera do fogo. Como ele diz, salvem, arrebatando-os do fogo. Precisam ser arrancados do fogo essa galera. Estão perto o suficiente do fogo para serem consumidos por ele. Não significa que a gente vai salvar eles da condenação, mas que eles precisam ser alertados das doutrinas da salvação, pois estão flertando com doutrinas cruciais para a fé. Temos que ser ministros da salvação, ou seja, da mensagem que salva. Pode acontecer de pessoas começarem a duvidar da divindade de Jesus. De pessoas começarem a duvidar da presença do Espírito Santo. Começarem a duvidar de que Deus é 3 em 1. E que a gente não consegue entender. Que são doutrinas ortodoxas. Se alguém falar assim, ó, a palavra, a Bíblia não é a palavra de Deus. São doutrinas que são cruciais para a nossa fé. Esses, aí a gente é mais incisivo. Fala, irmão, você está... Meu, não é que você está pisando fora da faixa. Você já está com o corpo fora da faixa, cara. Está muito para lá. E por último, nós temos os perdidos. E detalhe, os perdidos quer dizer que um dia eles foram encontrados, entre aspas. Por que eu estou falando entre aspas encontrados? João vai falar assim, ó. Esses que um dia estavam aqui, agora não estão mais. Na verdade, eles nunca foram dos nossos. Então esses perdidos, não é que eles são perdidos. Eles nunca foram encontrados. Mas eles ainda podem ser encontrados. Porém, tem um detalhe. Como que a gente age com eles? Com misericórdia, temor, mas a gente odeia o pecado deles. Então aqui está o último grupo de pessoas que já se perderam de vez. Estes, como qualquer outro, precisam ser tratados com respeito à sua pessoa, mas abominam o pecado. Irmãos, olha só o que diz o texto. Aqui que eu vou explicar o eufemismo. Verso 23. A outros,
ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Roupa contaminada pela carne. Isso é muito interessante. E a gente partindo já para o final. O último grupo, a gente precisa entender o que é essa carne, ou melhor, roupa contaminada pela carne. É um símbolo de pecado. Em Zacarias 3, do 3 até o 4, mostra um sacerdote chamado Josué, que fala a respeito disso. Apocalipse 3, 4 também fala sobre a igreja de Sardes, onde poucas pessoas na igreja não tinham contaminado suas vestes. Ou seja, muitos estavam contaminados, as vestes contaminadas na igreja de Sardes. Qual é a mensagem que Judas quer passar? E o cara chamado Kistemaker explica da seguinte forma, esse eufemismo. A imagem é de roupa de baixo, suja por excrementos. Judas quer que os seus leitores sintam intensa aversão, chegando ao ponto de detestar, especialmente ao pensar que essas roupas pertencem a uma outra pessoa. Judas está dizendo aos seus leitores: evitem qualquer contato com o pecado, de modo que este não contamine você. Na verdade, detestem o pecado deles como teriam detestado as roupas de baixo manchadas com excrementos humanos. O que ele quer dizer com isso? Preciso dar um exemplo. Um exemplo não muito formal, não muito legal, mas eu vou dar um exemplo. Mostrem com outros misericórdia com temor. É mais ou menos o seguinte: toma cuidado. Toma muito cuidado. É uma forma de mostrar misericórdia, mas com muito detalhe, rapidinho. Não, a gente não está falando mais de falso mestre, mas pessoas que foram enganadas por eles. E existem pessoas que já foram enganadas. Existe aqueles que estão duvidosos, os que estão quase ali e os que já estão lá. O que a gente faz com esses? Com cuidado, tenha misericórdia. Por quê? Precisa odiar a roupa contaminada pela carne. A ideia aqui é o seguinte. Irmão Rubens, vou te colocar em saia justa. Você já reutilizou cueca suja? Já? Já? Você já suportou? Sabe quando você fala assim, cara, eu vou soltar um aqui, mas não vai acontecer nada. Mas daí você soltou, sabe quando dá aquela melada? Acontece, não acontece, irmão Rubens? Você não está entendendo, né? Mas você percebe que você consegue suportar a sua freada? De alguma forma você fala assim, putz. E se eu pegar a cueca do irmão Wesley e te emprestar? E se eu pegar a cueca do irmão Wesley freada e te emprestar? Você usaria? É isso. É mais ou menos assim, ó. De forma alguma eu usaria a cueca do irmão Wesley freada. Se ele me emprestar uma limpinha, agora, de forma alguma eu usaria a cueca do Wesley freada. É justamente isso aqui. Odiando até a roupa contaminada pela carne. A roupa contaminada pela aqui sim, é isso. O cara borrou as calças. E você não vai usar uma camisa suada. Dá para usar do irmão, né? Pô, eu já troquei colete no futebol. O irmão sai todo suado. Mas você põe. Agora, e a cueca suada? Você não usa. É essa sensação que você precisa ter com estes. Eu até tenho misericórdia, mas, cara, o seu pecado é abominável. Abominável. Então, dessa forma, eu só vou ler o restante do texto, que diz, verso 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora
e para sempre. Amém. É legal que o desejo final dele aqui é que a gente busque, né, ou vá, uma doxologia isso daqui. Que a gente perceba aquele que é poderoso para impedir-nos de cair e de fazer-nos apresentar diante dele mesmo em glória, sem mácula e com alegria. Por que que a gente não cai na lábia do sem vergonha? Por causa disso aqui. Não é por causa da minha inteligência. Ah, Jonathan, nossa, 2 dias falando de Judas, você é bom, hein? Você é o cara. Não, não é por causa disso. Por que que eu estou de pé? Por que que eu continuo preservando a sã doutrina? E em alguns momentos que eu falo assim, caramba, eu acho que eu estou errado nesse ponto aqui. Eu falo, Senhor, eu quero submeter a minha inteligência, o meu conhecimento e minha vontade na sua palavra. Por que que eu faço isso? Não é porque eu sou o cara ou porque eu sou humilde o suficiente, mas é porque existe um cara que é poderoso para me impedir de cair e também poderoso para impedir, aliás, poderoso para que eu mesmo seja apresentado diante dele em glória e alegria. Ou seja, a sã doutrina que nós pregamos e que nós confessamos e que nós cremos e que nós preservamos, ela é uma dádiva do próprio Deus para nós. Ele que nos sustenta. E Ele que vai nos dar força para combater. Inteligência, sabedoria e etc. Amém? Perguntas? Querem falar alguma coisa? Comentários? Opa, deixa eu desligar aqui. Bom, é isso, irmãos. Creio que esta foi a última aula desse ano. E a gente... Oi. Pode falar. Mas aquela assim, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas quem vai para o inferno é o pecador. Sim. Essa frase eu não concordo. Que Deus ama o pecador. Aliás, desculpa. Não tem como Deus odiar o pecado sem odiar o pecador. As duas coisas são intrínsecas. Se Deus odeia o pecador, ou melhor, se Deus odeia o pecado, é porque Ele odeia o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. As duas coisas são verdades. Exatamente. As duas coisas são verdades. Deus age de misericórdia com os pecadores, mas não de misericórdia com o pecado. Ou seja, eu era um pecador e Deus teve misericórdia de mim. Só que o meu pecado foi arrebentado em Jesus na cruz. Tem umas coisas que eu vou ficando martelando. Aham. É a mesma coisa da mentira. Quem ama mentira, Ama quem mente. Exato. Compactua com quem mente. É justamente isso. É porque, assim, é uma forma bonita de falar que Deus é compassivo. Né? ele fala que não ama, que ele fala, que não tem prazer na morte do ímpio, né? Isso aí também é um outro assunto. Isso aí dá um certo problema. Porque existem 2 possibilidades de você entender isso. Primeiro, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, no sentido de Deus fica triste, ou que Deus não se importa. Por exemplo, assim, Deus teria prazer na minha morte, mas na morte do ímpio Ele não está nem aí. Agora, Deus não tem prazer, pode ser, Deus não fica contente. E eu acho que esse é o melhor sentido. Que Deus não fica contente com o ímpio que morre, mas ao mesmo tempo, o ímpio que morre é motivo da glória de Deus que vai para o inferno. Porque a condenação dele glorifica o Senhor. Então você percebe que existe essa dualidade, que ao mesmo tempo em que Deus não está feliz, Ele está contente de ser glorificado por sua justiça? As duas coisas acontecem. Então, Deus odeia o pecado e automaticamente Ele odeia o pecador. Se não tivesse o pecador, não teria pecado. As duas coisas. Não necessariamente. As duas coisas são niveladas. Biblicamente fala que o amor dele é eterno. A ira também. Ele é eterno também. Também. Não é porque um dia ele vai. A Bíblia fala que a ira dele é eterna. Não necessariamente fala explicitamente. Mas a ira de Deus, Ele manda as pessoas para o inferno e o inferno só funciona por causa da ira dele. E eternamente o inferno vai existir. Se eternamente o inferno existe, a ira de Deus está eternamente sendo aplicada nas pessoas que estão condenadas no inferno. Ao mesmo tempo, Deus ama eternamente porque os que estão no céu são amados eternamente por Deus. E a ira
As duas coisas são... E detalhe, ó, isso é importante. Na cruz, a ira e o amor de Deus são nivelados. Ao mesmo tempo que Deus me ama, Ele me pune em Jesus. A sua ira e o seu amor estão em pé de igualdade. E esse é um detalhe. Em momento algum, Deus é mais santo do que em algum outro momento. Ah, Deus não pecou. Quer dizer que neste momento que Ele não pecou, Ele foi mais santo do que onisciente. Não, Ele é santo, onisciente, justo, amoroso, bondoso, eterno. Em tudo, no mesmo nível, em totalidade, naquele mesmo exato momento. Ao mesmo tempo em que Ele é justo em punir Jesus, ao mesmo nível de justiça que Ele aplica em amor a mim. As duas coisas acontecem simultâneas e niveladas. É pra caramba, mas também... Mas ele é bom na sua essência, não é que ele pode é bom demais. Exato. Aconteceu uma coisa na vida nossa, Deus é bom demais. Ele é bom. Não há variação. Não, isso é uma boa. Não há, esse é um texto bom, porque a respeito de falar que não há variação, quer dizer que não existe variação de intensidade das suas características. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é sábio, imutável, de forma completamente infinita o tempo todo. Ou seja, como eu te falei, ao mesmo tempo que Deus ama, o tempo todo, intensamente, de modo infinito, Ele odeia e se ira contra o pecador, porque eternamente os pecadores serão punidos no inferno. Quando estivermos no céu, Deus ainda estará irado, aplicando a sua ira nos que estão no inferno. E mais um detalhe para eu ferrar. As pessoas acham assim, Mas olha, eu não consigo ver Deus assim, com essa ira. você está começando a virar adventista, ó. Tá duvidoso. Hã? Sabe por que eu não consigo ver Deus assim com essa ira? Porque quem que escolhe, e assim, Deus escolhe, Deus tem os seus escolhidos. Só que a salvação é uma escolha nossa também. A gente escolhe, Jesus escolheu a gente primeiro. Sim. Só que assim, é um livre-arbítrio nosso. Se a gente quiser continuar pecando, se a gente quiser aceitar a graça, então assim, o ser humano ele tem a oportunidade. E aí ele quis, eu vou rejeitar ou eu aceito a graça. Tem gente que rejeita. Então, mas esses que rejeitam receberão punição e ira eterna. Mas Deus pegou ele e falou, esse daqui vai. Não, ele foi com as próprias pernas, porque ele rejeitou. Eu acredito nisso. Mas ainda assim que ele tenha ido com as próprias pernas, ele será punido eternamente. Porque ele foi, né? Mas não foi Deus que foi lá, pegou ele, eu vou te jogar lá porque eu sou irado. Tá, agora responde uma coisa para mim. Agora, vamos tentar encerrar, porque os irmãos quiserem ir embora. O anticristo. Ele que escolheu ou Deus que determinou que ele vai ser o anticristo? O anticristo ele vai acontecer. Como eu falei, você pode orar. O anticristo é determinação de Deus e ele vai para o inferno. Se você pregar para o anticristo, irmão Rubens, ele vai se converter? Deus não predestinou ele para o inferno? Você acha que ele já nasceu ou não? Não. E detalhe, então, podem ficar tranquilos. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei quando ele não vai voltar. Ele não vai voltar hoje. Tá? Precisa acontecer algumas coisas para ele voltar. Mas... Jesus pode vir hoje mesmo. Não pode. Porque lá em Tessalonicenses vai falar que o primeiro vai aparecer o homem. Tem um monte de coisa para acontecer aí. Mas ele não volta hoje. Mas ele volta. Mas não vai ser hoje. Agora, as pessoas, para encerrar, as pessoas acham: o diabo me mandou para o inferno. Eu vou para o inferno ser atormentado pelos demônios. Eles estarão lá com sabres, com fogo, com fogos de artifício mirando na minha cara. Fiquem tranquilos, que se você for para o inferno, quem vai te punir no inferno é o próprio Deus. E o Satanás vai compartilhar da punição com você. E um outro detalhe, o inferno não é o último estágio. O inferno é como se, segundo o que a Escritura nos mostra, ele é como se fosse um lugar aonde são lançadas as pessoas. E neste lugar que são lançadas as pessoas, chamado inferno, este lugar depois será jogado no lago de fogo e de enxofre. O inferno é só para dar uma lustrada assim,
Dá para passar um pano. É o purgatório, tá? Aí depois, quando você realmente for de vez, você vai cair no lago de fogo. Aí é só alegria, tá? E lá será manifesta a ira de Deus eternamente. Amém? Vamos, gente, vamos orar, que já deu a hora. Então a gente volta ano que vem, tá? O João que vai resolver isso aí com a gente. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essas aulas que tivemos a respeito do livro de Judas. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos abre os olhos, nos alerta e nos ensina como lidar com a falsa doutrina. Nos ajude, Pai, a ter coragem, a ter sabedoria, discernimento, e nos ajuda, Pai, a, principalmente, Pai, estarmos firmes na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho, na verdadeira doutrina. Que sejamos todos nós aqui unidos e que nós cresçamos na santíssima fé. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém. Amém.